O que aconteceu com Priscila Mais Belfort? de 400. Ainda não tá inscrito, já aproveita e se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo toda semana pra vocês, nas segundas e nas quintas. Playlist completa com todos os casos que eu já contei pra vocês aqui na descrição, são mais de 400 casos, então vão lá maratonar. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser, e não esquece de me nem fazia ideia sobre o caso da Priscila. E quando eu falo isso, eu não falo só da investigação, mas também sobre pedidos de resgate. É isso? Tem muita coisa. Enfim, vamos O deixar vídeo de hoje é o caso Priscila Belfort. O Disney Plus acabou de lançar uma série documental sobre esse caso, Ah, que não sabia que trouxe tinha muitos série. detalhes antes desconhecidos para o público. Então eu já gravei esse caso para vocês anos atrás. Mas agora com a série, né, são 4 episódios, eu já assisti a série e eu sinto que tem muita coisa que a gente nem fazia ideia sobre o caso da Priscila. E quando eu falo isso, eu não falo só da investigação, mas também sobre a própria Priscila, né, sobre sua personalidade, sobre quem ela era. Então aqui no vídeo eu vou contar pra vocês, né, o caso Priscila Belfort, agora com novas informações, mas eu sinto que vocês precisam assistir essa série. Lá na série vocês vão ver tudo com mais detalhes, porque tem muitas pessoas envolvidas na investigação, amigos, familiares, pessoas que realmente conheciam ela, contando a história dela. Então, tem muita informação, é muito interessante que vocês assistam aqui e assistam lá também para vocês terem, assim, o caso realmente completo. A série Volta a Priscila já está disponível no Disney Plus, então eu vou deixar o link para Volta, vocês aqui na Priscila. descrição para vocês poderem assistir também. Priscila Vieira Belfort nasceu no dia 5 de dezembro de 1974, na cidade do Rio de Janeiro. Seus pais são Maria Jovita Vieira e José Marcos Belfort. Quando nasceu, a Priscila era a primeira filha, a primeira sobrinha e primeira neta da família, então seu nascimento trouxe muita alegria para todos os seus familiares. Pouco mais de 2 anos após o seu nascimento, Priscila ganha um irmão mais novo, Vitor Vieira Belfort, que hoje em dia a gente conhece por ser um famoso lutador e campeão brasileiro de MMA. O Vitor nasceu no dia 1º de abril de 1977. Segundo o Vitor, como irmã mais velha, Priscila era carinhosa, paciente e sempre fazia questão de incluir o Vitor nas brincadeiras. Ele conta que eles tiveram uma infância muito gostosa e faziam quase tudo juntos, eles treinavam tênis juntos, e a Priscila sempre cuidou muito do irmão mais novo. Na escola, ela sempre foi muito dedicada, não gostava de tirar notas baixas e sempre se importou muito com a vida acadêmica. Segundo seus pais, ela era a filha que não dava trabalho, ao contrário do irmão mais novo, que não se importava tanto assim com suas notas e podia até ser um pouco brigão na escola. Ele já era uma criança que demandava mais Faz atenção dos sentido. seus pais. Priscila sempre o protegia, ele fazia as coisas que ele queria e ela tomava atitudes mais pensadas, sempre dando importância ao que os seus pais iriam pensar. Inclusive, os pais da Priscila, a Jovita e o José, se divorciaram quando ela tinha 7 anos e o Vitor 4. A separação em si não foi algo muito amigável, a Jovita era muito bonita, eles casaram novos e a irmã da Jovita, Cássia Vieira, acha que o José tinha ciúmes da esposa, o que acabou gerando alguns desentendimentos entre eles, ao ponto de que não tinha mais como manter o casamento. A fase da separação foi difícil para Priscila, né? Os filhos ficaram no meio de toda aquela situação, com um dos pais falando mal do outro e vice-versa. O José até chegou a pedir pela guarda dos filhos, que tiveram que ir ao fórum para depor, mas eles permaneceram com a mãe. Os familiares observavam que os irmãos tinham formas diferentes de lidar com aquela situação. Então, por exemplo, o Vitor colocava os sentimentos dele para fora no esporte, enquanto a Priscila parecia guardar mais dentro de si o que ela sentia. Ela acabou se tornando mais introspectiva, mas ainda assim ela se expressava através da arte, da pintura. Ela se voltava para isso e ela era muito boa, então era perceptível para os familiares o quanto a separação afetou mais a Priscila do que o irmão mais novo. Mas a Priscila era uma pessoa animada, ela gostava de sorrir, ela era descrita pelas amigas como uma pessoa verdadeiramente doce, parecia não ter maldade dentro dela. Na série documental do Disney Plus, é possível ver o quanto o pai deles, né, o José, incentivava muito os filhos dentro do esporte, tanto a Priscila quanto o Vitor. Então o Vitor desde muito novo seguiu o caminho da luta profissional, enquanto a Priscila jogava tênis por incentivo do pai. Na opinião do Meu José, a esporte. Priscila adorava o esporte, adorava competir, mas segundo a sua mãe Jovita, não era bem assim. Ela conta que a filha passava muito mal toda vez que tinham competições e, segundo as amigas da Priscila, ela continuava Pressão, no né? esporte por conta da pressão do pai, Putz. mas que ela não tinha esse desejo de seguir a carreira profissional no tênis.
E aí, nesse ponto da série, no Disney Plus, que acontece, assim, a primeira reviravolta na vida da Priscila, que é o momento em que ela decide fazer o intercâmbio nos Estados Unidos, o que eu lembro que na época que eu contei o caso pra vocês, era uma informação que eu não fazia ideia. Na época era algo extremamente comum, era até considerado algo na moda, não só na família da Priscila, mas também nas famílias das suas amigas, né, das pessoas que ela convivia, que os filhos fizessem intercâmbio nos Estados Unidos. Então, por exemplo, a Cássia, que é a tia da Priscila, tinha feito um intercâmbio na Califórnia, ela tinha adorado, porque ela disse que era muito parecido Pô, com então o Vitor Belfort já tinha dinheiro, né? Antes da fama. Youtuber de livros? Livros não. A gente tá vendo o caso do desaparecimento da Priscila Belfort, que é aquela. A filha não. A irmã do Vitor Belfort, sabe? Que nunca mais apareceu. o Rio, com o que ela já estava acostumada. A Juliana Stewart, que também era uma das amigas da Priscila na época, fez intercâmbio nos Estados Unidos em Não conhece? 1984. Nunca ouviu falar daquele lutador, o Vitor Belfort, mano? Ele é bem famosinho. E ela conta que os pais sempre pensavam que o intercâmbio seria muito bom para os filhos, porque além, né, de melhorar o inglês Que deles, também isso, traria cara? essa independência. Mas no intercâmbio da Priscila, ela não pôde escolher para onde ela seria enviada, então ela foi designada para uma família em Batavia, que é uma pequena cidade no estado de Nova York, próxima de Rochester e de Buffalo. Então a Priscila Ah, mano, Nova York. Se eu fosse por um intercâmbio que eu não pudesse escolher para onde eu iria, eu ia torcer muito para que me jogassem para Singapura. Meu capital cultural para internet é baixo. Mas isso não é da internet, pô. Isso é do UFC. parte para o seu intercâmbio no começo de janeiro de 1992, aos 18 anos de idade. Então, assim, todos achavam que a Priscila estava pronta para Não esse tenho intercâmbio. vontade de ir pro Zeu, nem eu. Eu tenho vontade. Como eu falei, né? A minha única vontade é ir pra Singapura mesmo. Agora, intercâmbio, não sei. Menos a mãe dela. A Jovita tinha uma Acho que Portugal, porque eles, entre muitas aspas, né, falam nossa língua. opinião diferente e ela não queria que a filha fosse. E aí, infelizmente, a Priscila sofreu muito durante o seu intercâmbio. Ela sempre morou no Rio de Janeiro, Agora então eu ela ou e sua não. família estavam muito acostumados com o calor do Rio. E aí, ela acabou indo para essa cidade em janeiro, então era alto inverno, muita neve, muito frio, algo que Ah, ela não estava o acostumada. choque A cidade térmico. era muito fria, então estava coberta de neve e ela não conseguiu gostar e nem se acostumar com o frio de lá. Nesse tempo do intercâmbio, a Priscila conversava com a sua família através de cartas, então eles mandavam cartas para ela respondia e era assim que ela conseguia contar como estava sendo a experiência. Então ela frequentava a mesma escola das suas host sisters, né, suas irmãs, na casa da host Pô, family que ela pior que eu acho que deve ser muita aura ir pra um país frio assim, mano. ficava. Escola das suas host sisters, né, suas irmãs, na casa da host family que ela ficava. Agora, isso de E a Host Family Priscila eu não era confio, não. popular nessa escola. Então ela sentia que a irmã mais velha da família não gostava muito dela e nem tratava ela muito bem por ela ser popular. Segundo a Jovita, a Ué, relação entre as duas piorou muito depois que a Priscila foi convidada para uma festa que a sua irmã, né, da host family não foi convidada. A Priscila teve todo mundo algumas gosta de experiências brasileiro, não durante tem o como. intercâmbio que ela gostou. Então, por exemplo, ela foi para Disney, ela foi pro Canadá com a host family, foram coisas que ela gostou de fazer. Mas, no geral, a Priscila não estava gostando muito do intercâmbio, por ser um lugar Não, muito tem credenciamento, óbvio. Tipo, não é qualquer um. Mas o que eu já vi de relato, assim, de host family que a host mom não gostava da pessoa. Eu já vi alguns, assim. E mesmo assim, eu acho meio, cara, muito estranho. Que sei lá, velho. Eu acho muito estranho tu morar com a família assim, não sei. gostou de fazer. Mas, no geral, a Priscila não estava gostando muito do intercâmbio, por ser foram coisas que ela gostou de fazer. Mas, no geral, a Priscila não estava gostando muito do intercâmbio, por ser um lugar muito diferente do Brasil e por ela se sentir muito sozinha, porque ela tinha muita saudade da família. E aí ela Isso acabou deve ser sofrendo um zoado. acidente e quebrando o pé, o que só piorou a Pô, que sua questão bacana, hein? psicológica. Ela precisou ficar de cama, então nesse período ela acabou engordando, ela comia muito, então ela engordou 8 quilos. E devido a todas essas coisas que estavam acontecendo, ela começou a ficar cada vez mais deprimida e ela chorava muito. Então, por exemplo, essa fase da Priscila aos 18 anos fazendo um intercâmbio em outro país e tendo, né, todos esses problemas, todos esses sentimentos e ficando deprimida, era algo que eu nem imaginava que tinha acontecido anos antes do caso.
Eu Por isso que eu também falo pra não. vocês que tem várias coisinhas na série Volta a Priscila que eu realmente nem imaginava. Então, nesse período, mesmo sofrendo, ela não queria dar trabalho pros pais e pedir pra voltar antes que o intercâmbio acabasse, porque ela sabia que tinha sido feito um investimento financeiro para que ela pudesse fazer o intercâmbio. Mas a sua mãe insistia para que ela voltasse para casa, já que ela não estava se sentindo bem. E aí uma prima da Priscila ia fazer uma viagem para os Estados Unidos e decidiu ir até essa cidade que ela estava morando para fazer uma visita a ela. Depois dessa visita, ela ligou pra Jovita e falou: realmente, a Priscila tá muito mal, ela tá muito Caraca. deprimida. E foi nesse ponto que eles decidiram realmente Pô, tu interromper ficar o assim intercâmbio. sozinho no outro país Então, deve o pai ser. dela vai até lá E ficar pra mal buscar deve a ser Priscila. Ele horrível. fala que ele conversou com a host family, que não teve briga, que não teve nada. Ele agradeceu pelo tempo em que a família cuidou da sua filha. E aí os dois voltaram pro Brasil. E a Priscila voltou muito mal dos Caraca, que Estados Unidos, bosta. então ela tinha crises depressivas, nas quais ela parava de estudar por longos períodos, então a família decidiu buscar ajuda psiquiátrica e psicológica para ela, que a partir desse momento passou a fazer acompanhamento e a tomar fortes remédios psiquiátricos. E foi aí que ela teve o diagnóstico de depressão, então na série Volta a Caraca. Priscila do Disney Plus, o pai dela No fala tempo que eu morei fora, eu cheguei a querer voltar também. É muito difícil viver isolado de todo mundo. E você não conseguiu, tipo, fazer uma mínima amizade também, não? Nossa, isso deve ser horrível, velho. sobre a possibilidade da Priscila também ter transtorno bipolar. Nessa época, os pais contam que os papéis dos filhos se inverteram, então o Vitor ainda estava ali na adolescência, ele estava muito centrado no esporte, enquanto a Priscila, nos seus 18 anos, parecia muito perdida. Como eu citei para vocês, desde pequenos a preocupação dos pais era mais voltada para o Vitor, então a partir desse momento começa a se voltar mais para É a Priscila. mesma Então coisa que agora a aconteceu família com estava o realmente Kia. preocupada com a Priscila e a Jovita temia que ela tentasse fazer algo contra a própria vida. Quando a Priscila voltou do intercâmbio, eles fizeram uma festa de boa. É, isso deve. É, faz sentido. E tem gente também que às vezes nem se esforça pra falar com os outros. Na minha escola tinha teve duas pessoas na nossa sala que fizeram intercâmbio. E tipo, era nítida a diferença, velho. Era um mexicano, acho que era Carlos o nome dele, que a gente chamava ele de Carlitos, e um, um que era, mano, eu acho que ele era inglês, que era o Thomas. Mano, o Carlitos, esse Thomas, ele chegou antes e, e ele não cadê? Tipo assim, ele não fala, ele não falava português, nada de português. Ele só falava inglês. E ele não fazia tipo, se eu olhava pra cara dele, ele não fazia um mínimo esforço pra falar com ninguém, mano. Ele ficava quieto no canto dele. E ele, tipo, mano, ele não falava português. Cara, como que ele. Sim. Aí você tinha que falar em inglês com ele. Ele entendia mínimas palavras em português. Ele não fazia questão nenhuma de falar com ninguém. O cara, o que ele tá fazendo no intercâmbio? Aí. E aí, alguns meses depois, chegou um garoto de intercâmbio também. Isso foram dois intercâmbios no mesmo ano. Depois a gente nunca mais recebeu ninguém. Que era um garoto do México. Era Carlos, mas a gente chamava ele de Carlitos. Cara, sei lá, em 3 dias o Carlitos estava falando com todo mundo, falando em português. E ele lá. Cara, o que tu tá fazendo aqui, mano? Isso porque brasileiro geralmente recebe as melhores pessoas de fora. Não, eu não falava nada de francês e tava numa capital francesa. Não, francês é duro. Tinha que me virar. A barreira linguística que pega, né? Isso que. Pô, mas sei lá, mano. Como ele não fazia o menor esforço pra falar com ninguém, aí, no começo a gente ainda tentava, mas depois, tipo. Ah, fica aí então. Ah, tem dois idiomas. É tipo o Quebec, é tipo o XQC, né? Tive que citar ele. Seus 18 anos, parecia muito perdida.
Como eu citei pra vocês, desde pequenos a preocupação dos pais era mais voltada pro Vitor, então a partir desse momento começa a se voltar mais pra Priscila. Então agora a família estava realmente preocupada com a Priscila e a Jovita temia que ela tentasse fazer Ah, é algo lá? contra a própria Montreal, vida. Quebec. Quando a Ah, Priscila que voltou do hora é intercâmbio, eles essa? fizeram uma festa de boas-vindas pra ela, na qual seus amigos perceberam que ela realmente tinha voltado diferente e ela estava deprimida. O Bruno Saviano era um desses amigos da Priscila e eles também Meu tiveram um Gizinho. namoro breve durante a Pô, tá adolescência. maluco se E tu ele ver ele conta não que tirar uma antes a foto e mostrar Priscila aqui. era feliz e alegre e agora parecia que ela simplesmente não estava mais ali. A Fabiana Bentes é outra amiga da Priscila que conta que nesse período ela ligava muito pra ela durante o dia, às vezes 20, 30 vezes ao dia, Que pra isso? contar pequenas coisas que tinham acontecido, então às vezes pequenos acidentes ou coisas ruins que ela temia que fossem deixar os seus pais bravos. Os amigos contam que nessa época os pais da Priscila sempre ligavam pra ela pra saber onde ela estava e que isso não era algo comum com os pais dos outros amigos dela. Então, essa preocupação exacerbada dos pais parecia sufocar a Priscila. Então, essa parte na série é muito interessante porque a gente tem Então, os pais ligavam 30 vezes por dia pra garota? Caraca. pela primeira vez uma visão das pessoas que realmente conviviam com ela antes do intercâmbio e depois do A intercâmbio. cidade Então, eram vizinha. pessoas que realmente estavam ali com ela sempre e que conheciam a Priscila. O Vitor foi o lutador mais jovem do UFC com apenas 18 anos de idade, enquanto isso, a Priscila parecia estar Não, ele não tinha 18 anos aqui. Não é possível. tentando entender o que ela faria com a própria vida. Entre os episódios depressivos, ela começou a cursar arquitetura na universidade e quem a conhecia acredita que pode ser porque ela achou que esse era o curso mais próximo do que ela gostava de fazer, que era a arte, mas nesse caso seria realmente uma profissão, né, ela ser arquiteta. A Jovita, conhecendo a filha, achava que ela iria achar chato ser arquiteta, mas imagina que ela tenha continuado para tentar agradar o pai. A família fez uma viagem para o Havaí, onde o Vitor conheceu alguns japoneses e americanos que chamaram ele e um amigo para abrirem uma academia nos Estados Unidos. Ele foi e a Priscila foi passar um tempo nos Estados Unidos com o irmão. Amigos dizem que todos na família assumiram um papel ajudando o Vitor em sua carreira. Pô, então aqui ele já tava ganhando um dinheiro, né? É, pô, eu tenho 20 anos, Silvio. E o cara com um bigode desse tamanho. E a Priscila assumiu seu papel também e foi ajudar o irmão na parte de informática que ela entendia um pouco mais na época. Todos focaram na carreira do Vitor e ele mesmo estava muito focado também. Ele até disse que olhando para trás, ele gostaria de ter perguntado para a irmã o que ela gostaria de fazer com a vida dela, qual era o sonho dela. As amigas da Priscila dizem que ela gostava muito de ir a festas, que ela era muito bonita, então chamava a atenção dos homens. E ela também sempre Era mesmo. gostou muito de ir à praia. No dia 5 de dezembro de 2003, a Priscila comemorava os seus 29 anos de idade com uma festa de aniversário para amigos e familiares. Nessa festa, seus familiares e amigos conhecem o rapaz que ela estava namorando e por quem ela estava apaixonada. E aí, no mesmo mês, no dia 20 de dezembro de 2003, a Joana Prado e o Vitor Belfort se casam e todos estavam muito felizes com a festa de casamento deles. A Joana fez muito sucesso na época com a sua personagem feiticeira e o Vitor era conhecido por ser um lutador de UFC, então eles eram conhecidos na TV, eles tinham muito carinho do público. O relacionamento teria começado em 2000 e aí em 2003 eles se casaram. No casamento, Pô, não sabia que o Vitor Belfort, era lutador há tanto tempo já. a Priscila estava muito feliz, radiante e muito animada com o casamento do irmão. Porém, na primeira semana de 2004, a Priscila teria voltado a ficar desanimada, querendo ficar na cama, e a mãe sentia que o maior problema ali era em relação com o namorado, mas quando ela perguntava, a filha se fechava e não queria contar o que estava acontecendo. Ele teria convidado ela para um jantar para que ele pudesse apresentá-la à sua avó, mas a Priscila não quis ir de jeito nenhum. Na sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2004, o alarme da Priscila toca por volta das 9 horas da manhã. A Jovita percebe que a filha não levanta, então ela vai chamá-la para ir ao trabalho. Na época, a Priscila estava trabalhando na Fundação Rio Esporte, que faz parte da Secretaria de Esportes do Rio de Janeiro. A Priscila disse que estava com cólicas e enjoo e não queria ir trabalhar naquele dia. Ela já tinha faltado ao trabalho 2 vezes naquela semana, então a Jovita liga para a psicóloga dela para que a psicóloga reforçasse com a Priscila a importância de não faltar ao trabalho. A Priscila se chateia com a ligação, mas concorda em ir trabalhar e sua mãe a leva de carro até o trabalho. A Jovita se lembra que a filha estava mais quietinha dentro do carro, mas ela imaginava que era por conta de toda essa situação com o namorado. A Jovita acredita que ela não queria mais estar com ele. Então ela deixa a filha no trabalho por volta das 10h30, se despede e fala que se a Priscila quiser, depois ela volta para buscá-la.
O escritório da Fundação Rio Sport ficava localizado na Avenida Presidente Vargas, no 9º andar do prédio, e segundo o seu chefe da época, Guilherme Campos, quando ela começou a trabalhar lá, a Priscila era bastante tímida, mas com o tempo ela foi pegando confiança e se soltando mais. Segundo ele, ela parecia gostar do trabalho e não demonstrava nenhuma insatisfação. A Priscila sai para almoçar naquele dia, ela encontra uma colega no elevador, elas se cumprimentam, mas não alongam a conversa. Ela sai do prédio e é vista andando pela Central do Brasil em direção à Praça Mauá. Ali ela encontra outra colega de trabalho com quem teve uma conversa breve, em que elas se cumprimentaram e se despediram. Posteriormente, essa colega fala que a Priscila estava de cabeça baixa e parecia um pouco distraída. A colega vai para o trabalho e essa é a última vez que Priscila é vista, por volta da 1 da tarde. Ela foi vista virando na Marechal Floriano. Foto de 2016, hein? E depois disso, desaparece. Poucas horas depois, entre 2h30 e 3 da tarde, o então namorado da Priscila liga para Jovita de um orelhão, fato que é considerado estranho já que ele tinha um celular pessoal. Ele liga e pergunta para Jovita se a Priscila estava em casa, porque ele foi até o trabalho que o então namorado da Priscila liga para Jovita de um orelhão, fato que é considerado estranho já que ele tinha um celular pessoal. Ele liga e pergunta para Jovita se a Priscila estava em casa, porque ele foi até o trabalho dela e a sua bolsa não estava lá. Então a Jovita decide ligar para o trabalho da Priscila e aí eles respondem que a Priscila saiu para almoçar e que ela não voltou mais. Algo que a Jovita achou completamente fora do normal, o horário do dia, que também o almoço da Priscila costumava ser bem rápido. Então ela começa a ligar para a filha, mas cai direto na caixa postal, porque naquele dia o celular da Priscila estava sem bateria. Então a Jovita decide ligar para sua irmã Cássia, que trabalhava próximo ali do local onde a Priscila trabalhava, e pediu para a irmã dar uma olhada ali na região para ver se ela conseguia encontrar a Priscila. Ela pede para a irmã também verificar se não tinha acontecido nenhum acidente ali na região que a Priscila pudesse ter se envolvido. Então a Cássia começa a andar pela Avenida Presidente Vargas procurando por algum acidente, mas não encontra nenhum. E aí a Jovita começa a ligar para as amigas da Priscila para elas irem até a sua casa e tentarem encontrar a Priscila. E nisso ela volta a ligar para a Priscila várias vezes. Conforme ela vai perguntando para conhecidos se eles sabiam da Priscila, mais e mais pessoas tentam entrar em contato com a Priscila, mas sem sucesso. E aí começou a escurecer e tinha passado do horário do fim do expediente da Priscila e ela ainda não tinha voltado. Então aí a família começa realmente a ficar muito preocupada. Nessa época, o Vitor estava em preparação para uma luta importante pelo cinturão dos pesos pesados do MMA. Então ele estava em um período de treinamento e concentração intensas. Então todos se questionavam, se falavam... Peraí, 16h15. Tinha um celular pessoal por volta da 1 da tarde. Ela foi vista virando na Marechal Floriano e depois disso desaparece. Poucas horas depois, entre 2h30 e 3 da tarde, o então namorado da Priscila liga para Jovita de um orelhão, fato que é considerado estranho já que ele tinha isso desaparece. 1 da tarde. Ela foi vista virando na Marechal Floriano e depois Vamos ver onde é essa rua. Marechal Floriano. Não sei. Ih, rapaz. Nem achei essa rua aqui, mano. Deixa que... Sei nem que rua, nem achei a rua. tensas, então todos se questionavam se falavam ou não com ele sobre o fato da Priscila ter sumido, porque na cabeça de todo mundo naquele momento era certo que logo ela iria aparecer. Mesmo com uma relutância da Joana em um primeiro momento em falar pro Vitor, eles decidiram que era o melhor a se fazer. Imediatamente o Vitor queria agir, então diversos amigos e familiares se uniram, eles se dividiram em diferentes carros e começaram a rodar a cidade do Rio de Janeiro à procura da Priscila. A gente tá vendo Eles o vídeo até teriam da visto uma moça irmã na rua que lembrava do desaparecimento da irmã do Vitor Belfort. muito ela, mas infelizmente não era ela. Uma pessoa da Fundação Rio Sport tomou a iniciativa de imprimir cartazes para serem distribuídos pela cidade com o nome da Priscila e telefones de contato das pessoas mais próximas. A Priscila continuava sem responder e sem voltar para casa. 24 horas depois do seu desaparecimento, os pais foram até a 14ª DP do Leblon para relatar o desaparecimento da Priscila. Ninguém de sua família acreditava que ela teria desaparecido por livre e espontânea vontade, porque simplesmente não haviam motivos para isso. No momento em que desapareceu, ela tinha pouco dinheiro na carteira e estava sem o seu cartão de crédito. Segundo a Jovita, o pagamento da Priscila seria feito naquele mesmo dia, mas ela não tinha retirado esse dinheiro do banco. O dinheiro ainda estava lá
Ela não tinha tirado nenhum centavo. Naquela época, as câmeras de segurança das ruas do Rio não estavam funcionando, então a família não tinha como ver exatamente para onde ela tinha Pô, andado, o que que ela azar, tinha né? feito, né, quais tinham sido seus passos. Fora que o local onde ela trabalhava, né, o centro do Rio de Janeiro, é um local muito cheio de pessoas. Então, Real. naquela época, não tinham celulares com câmeras ou outras formas que a polícia pudesse rastreá-la por imagens. E outra coisa também que eles citam que eu acho que é muito importante, eu não tinha nem parado pra pensar nisso, é que a Priscila era uma jovem muito bonita, mas muito comum. Ela não tinha nada que fosse marcante nela. Ela não tinha, por exemplo, uma tatuagem, uma cicatriz ou alguma coisa na sua aparência que fosse marcante. Algo em que ela pudesse ser distinguida em meio à multidão. Então era muito difícil que as pessoas lembrassem de ter visto ela. E aí eles Pô, também não tenho. O que que eu tenho de marcante? Eu acho que eu tenho esse sinal aqui no sobrancelha, né? Eu nunca sei se é aqui. Acho que é aqui. É. Vocês têm alguma coisa que é marcante? Tipo, as pessoas conseguem diferenciar vocês? Eu acho que não. Quer dizer, eu acho que eu não tenho nada. Só isso mesmo. Sua cara é marcante por si só. Como assim? começaram a trabalhar com a possibilidade de um sequestro, mas não haviam feito nenhum pedido de resgate até então. É que eu sou negro, é isso? Nesse ponto, a família queria saber qual seria a estratégia da polícia, então eles deram duas opções para eles. Ou eles colocavam o caso de forma massiva na mídia, ou eles tratavam a investigação em segredo. Os Vai pais deixar. decidiram deixar a polícia escolher Eu qual seria a não. melhor opção e naquele Eu, momento eles eu tô deixando decidiram pra fazer quando eu for sair divulgar de de forma casa. massiva. Como o Vitor e a Joana eram um casal muito conhecido e muito querido pelo público, eles decidiram usar isso a seu favor. Então eles usaram esse reconhecimento para divulgar o caso em programas de TV. Um desses programas teria sido o da Sônia Abrão, Não. mas todos os noticiários, os outros programas e os canais de TV, Quando todos voltar às eles aulas. divulgaram o Segunda. desaparecimento da Priscila. Então eles contavam que a família estava pedindo ajuda para que as pessoas dessem dicas que pudessem levar o paradeiro da Priscila para que ela voltasse em segurança para casa. Com os pedidos de ajuda da família, as pessoas começaram a ligar para o Disque Denúncia, então eram ligações anônimas. E aí as pessoas davam Não. dicas e diziam ter Não. visto a Priscila em diversos lugares diferentes, Não, assim, por pô. Não é eu sair de casa e eu ir morar sozinho, não, cara. É eu sair de casa só. Sair mesmo. Eu não tô saindo, não posso fazer nada. davam dicas e diziam ter visto a Priscila em diversos lugares diferentes, assim, por todo o Brasil. E aí, 5 dias depois do desaparecimento, no dia 14, no trabalho da Priscila, eles recebem uma ligação de um homem que dizia que o seu nome era Águia. Ele disse que a Priscila estava sob o seu Nome poder Águia e é ele pediu um resgate de 150 mil reais. Ele até pergunta se vai precisar mandar um dedo dela para conseguir o dinheiro. Em Meu seguida, eles Deus. ligam para Jovita, dando instruções do resgate, dizendo aonde ela deveria colocar o dinheiro, que no caso era em uma lata de lixo. A partir desse momento, todos passaram a acreditar que a Priscila foi vítima de um sequestro e o caso é transferido para a 14ª DP do Leblon para a divisão anti-sequestros do Rio de Janeiro. Eles descobrem que a ligação do Águia teria sido feita de um telefone público do Rio de Janeiro, mas depois dessas ligações iniciais, ele não ligou mais. Algo incomum em caso de sequestro, em que o sequestrador costuma ficar ligando e insistindo até conseguir o dinheiro. Então, além dessa, não houveram mais ligações de pedidos de resgate. Ao mesmo tempo, diversas Então era denúncias só alguém se anônimas chegavam pelo aproveitando. Disque Denúncia e todas eram averiguadas, todas se mostrando falsas. Na mesma semana do desaparecimento, a Ginger, que era a cachorrinha da família que era muito apegada a Priscila, morre porque parou de comer. 9 dias depois do desaparecimento, Nossa. o Vitor e a Joana fazem um evento na casa deles, no Rio, com familiares e amigos, fazendo uma campanha de apelo à sociedade do Rio de Janeiro para que a Priscila voltasse para casa. A campanha se chamava Volta Priscila e, em um primeiro momento, todos tinham a sensação de que ela iria voltar. Enquanto isso acontecia, o Vitor continuava se preparando para sua luta. Ele até recebeu uma ligação dizendo que, devido às circunstâncias em que ele se encontrava, ele poderia optar por não lutar, mas ele escolheu continuar. Sua luta aconteceu no dia 31 de janeiro de 2004, 22 dias depois do desaparecimento da sua irmã. Antes de lutar, ele chega à competição vestindo uma camiseta da campanha escrito Volta Priscila. Ele luta e vence, mas não consegue comemorar sua vitória. A Joana conta na série que depois Caraca, daquilo, mano. ela simplesmente perdeu o marido porque ele entrou em um período de muita raiva e depois em um período de depressão profunda.
Naquela Pô, não é semana, pra bombeiros menos também, encontraram né? uma cabeça feminina na Baía de Guanabara e foi constatado que a cabeça teria sido jogada ali 2 semanas antes, por Meu volta da Deus. época em que a Priscila desapareceu, mas após exames de arcada dentária, foi confirmado que não se tratava dela. Poucos meses depois, a Divisão Anti-Sequestros do Rio de Janeiro divulgou uma recompensa de R$ 5.000 por informações que levassem ao paradeiro Pô, 5.000 reais na época era dinheiro, hein, mano? da Priscila. Deve ser o quê? 20k hoje em dia? O apresentador Gilberto Barros adiciona mais R$ 10.000 à recompensa. Posteriormente ao sequestro da Priscila, a Divisão Anti-Sequestros do Rio de Janeiro teve um caso de sequestro em que o refém conseguiu escapar. Ele estava em cativeiro e um dos sequestradores deixou o rosto aparecer. Peraí, o quê? Posteriormente ao sequestro da Priscila, a Divisão Anti-Sequestros do Rio de Janeiro teve um caso de sequestro em que o refém conseguiu escapar. Ele estava em cativeiro e um dos sequestradores deixou o rosto aparecer e ele ameaçou o refém dizendo que havia matado a Priscila e que ele seria o próximo. O refém consegue escapar e identifica esse sequestrador como Jairo César, conhecido como Gerinho. Com esse nome, a polícia chegou a uma quadrilha do Morro da Província, uma das bases do Comando Vermelho. O Morro da Província era considerado relevante para o tráfico de drogas. Essa comunidade ficava próxima de onde a Priscila trabalhava, então a polícia acreditou que pudesse ter se tratado de um sequestro relâmpago. A partir daí, a polícia começa a montar uma operação para tentar encontrar o Gerinho e descobrir se ele estava realmente ligado ao caso da Priscila. Enquanto Gilberto Barros apresentava o programa Boa Noite Brasil, em que falava do caso, a produção recebe a ligação de uma mulher do Rio de Janeiro que alegava ser uma das cúmplices do desaparecimento da Priscila. E aí ela liga novamente por incentivo do apresentador e ela disse que o seu nome era Michele e no mesmo dia ela se entregou para a polícia. Essa parte específica é muito interessante assistir na série Volta Priscila, porque eles mostram cortes, né, dessa época. Então eles mostram os cortes de noticiários e tal, e mostram esse momento específico que o apresentador começa a pedir para que a pessoa ligue de novo pro programa. Então, por isso que eu falei que é muito legal que vocês assistam aqui e depois lá no Disney Plus para que vocês consigam ver todos esses cortes que eles colocaram e consigam ver realmente todos esses detalhes. E aí, depois que a Michelle foi presa, ela deu a sua versão e ela disse que eles sequestraram a Priscila no local onde ela foi vista pela última vez. Ela conta que ela tinha combinado o sequestro com o primo do Gerinho e ela tinha sido convocada para atrair a Priscila para um carro, dizendo que o irmão dela estava dentro desse carro. Ela conta que a Priscila Meu acreditou, Deus. entrou no carro e foi levada. Então ela cita o nome do Gerinho e o nome do primo dele, que seria Leandro, também conhecido como Periquito. A Michelle também faz a Periquito. identificação do Gerinho através de uma foto. Nesse ponto, o Morro da Providência teria se tornado a principal linha investigativa da Divisão Anti-Sequestros do Rio de Janeiro. E aí o tempo vai passando e 1 ano e meio depois do desaparecimento da Priscila acontece outro sequestro relâmpago, dessa vez do empresário Adilson Cotrim. Ele foi sequestrado na Rua do Livramento e levado para o Morro da Providência. Ele conta que os bandidos roubaram seus pertences e que depois levaram ele de volta com o seu carro e aí logo depois ele vai até a delegacia. Ele contou para a polícia que ele tinha deixado um dos seus telefones sem bloquear, então ele conseguia rastrear os bandidos. Os policiais quebram o sigilo do aparelho e listam 12 pessoas depois disso. Essa, inclusive, foi uma das principais teorias do caso, então na série eles mostram como tudo aconteceu desde o momento em que surgiu essa primeira ligação da Michelle, tudo que aconteceu depois, como eles chegaram nesses nomes, a operação de captura dos criminosos e como, no fim, tudo não passou de uma mentira. Então, nesse Ah, ponto, a cara. verdade sobre a Michelle vem à tona, né? Ela tinha inventado tudo. A Michelle era uma mulher de 27 anos Pô, não, essa aqui é uma psicopata, né? que fez tudo isso porque ela queria paquerar o então delegado Fernando Moraes. Não, não é possível, não é possível. Cara, não é possível. A família dela disse que ela estava tendo um surto psicótico na época. As Ah, informações claro. que ela deu para a polícia faziam sentido, mas acredita-se que ela já sabia que eles eram suspeitos, então ela fez essa ligação e inventou toda a história. Mesmo assim, a polícia continuava à procura do Gerinho. Nesse meio tempo, as ligações continuavam chegando para o Disque Denúncia, reacendendo ou Assim, admirável a criatividade da cidadã, né? destruindo as esperanças da família. Uma polícia denunciou que um carro tinha pegado fogo em Cabo Frio e que dentro tinha um homem e uma mulher e que essa mulher era a Priscila. Testes de DNA foram feitos e confirmaram que não era ela. Só para vocês entenderem, tudo que pudesse estar relacionado a Priscila era testado e a família vivia numa angústia eterna. Várias denúncias falsas chegavam e a polícia perdia tempo e recursos investigando cada uma delas. Como disse Valeu, magistrado. Até terei de voltar a acordar cedo. Aí não, aí é duro. 6 horinhas? É.
Mas valeu. Tamo junto. Que denúncia na época era anônimo, muitas pessoas ligavam e davam pistas falsas de propósito para causar discórdia e incomodar tanto a polícia quanto as outras pessoas envolvidas. As pessoas teorizavam tudo e colocavam em jogo a reputação da Priscila. Uma pessoa teria postado no Orkut que tinha um boato no centro do Rio de Janeiro de que a Priscila vendia drogas no trabalho Meu e havia Deus. ficado em dívida com os traficantes do Morro da Providência. Nossa Chegou até a senhora. surgir um boato que ela namorava um traficante do morro e que a sua morte teria sido ocasionada por conta de dívidas. Em junho de 2007, 3 anos e meio depois do desaparecimento, a polícia recebeu informações de que Gerinho estava no Complexo do Alemão e no dia 27 de junho, uma operação gigantesca foi realizada com o objetivo de capturá-lo. O Complexo do Alemão era a principal base do Comando Vermelho e bem maior do que o Morro da Providência. Foram ao todo 1.300 policiais invadindo o local, dando tiros de fuzil com o objetivo de encontrar o criminoso. Diversas vítimas fatais foram deixadas, entre elas o Gerinho, que foi baleado e morreu no hospital. Caraca, Com isso, a velho. polícia voltou a estaca zero. E aí, outra reviravolta aconteceria no caso por volta da mesma época da operação no Complexo do Alemão. A Elaine Paiva da Silva, de Ah, 27 anos, foi até o Ministério Público de Niterói alegando que ela havia Ixi, acho Niterói aqui. assassinado a Priscila. Ela disse que o corpo da jovem estaria enterrado em um sítio na estrada do Engenho do Roçado. O sequestro teria sido feito por 8 pessoas e o motivo seria dívidas por questão de drogas. Segundo ela, a Priscila devia cerca de 9 mil reais. Segundo Elaine, a Priscila 9K na escondia época. o uso de drogas de sua família para não os envergonhar. O sequestro Hã? Ah, O sequestro teria sido planejado por 3 meses e foi executado em um Gol azul por volta da 1 da tarde na Avenida Presidente Vargas. 3 meses depois, um dos sequestradores decidiu acabar com o sequestro e deixou que quem estivesse com a Priscila decidisse o que fazer. Elaine alegou que a matou com 2 tiros no peito e um na cabeça. A Nossa polícia foi até o senhora. local indicado, mas Elaine não parecia ser muito precisa no local onde o corpo da Priscila foi enterrado, apontando lugares muito distantes entre si, e ela justificou isso dizendo que não teria sido ela quem enterrou Priscila. Ela teria ficado dentro do carro. Elaine estaria confessando depois de ser ameaçada à morte. Ela citou várias pessoas envolvidas e algumas foram presas. Ela alegou que as últimas palavras da Priscila foram pedindo desculpas à mãe. Mas quando foi pedida a quebra de sigilo telefônico da Elaine, nada do que ela alegava das ligações que teriam acontecido se confirmou. Quando ela é ouvida novamente, ela muda a sua versão, eles convocam uma acareação e percebem que tudo o que ela contou era mentira. No terreno indicado foram encontradas apenas algumas roupas enterradas e nenhuma ossada. Todos que tinham sido presos, supostamente envolvidos, são liberados. Ou seja, mais uma vez a polícia gastou tempo e recursos em uma confissão que se provou falsa no fim das contas. No meio de tudo isso, um homem chamado Adacir, de 43 anos, um professor de informática, que fazia parte de um grupo de motoqueiros, alegou que ele comprou um crânio de um catador de lixo por 50 reais. Só que o crânio era real, então ele começou a ficar assustado e decidiu Mas quem que compra um crânio de um catador de lixo? descartar o crânio, mas ele teria comprado esse crânio de um homem que alegou ter trabalhado no sítio na estrada do Engenho do Roçado. Então ele disse que ele achou que pudesse ser da Priscila, mas como ele já tinha descartado o crânio, não tinha como investigar. A família da Priscila diz que acredita que houveram erros durante a investigação. As autoridades da época e as atuais do Rio de Janeiro foram convidadas a falar na série documental do Disney Plus, mas não foram autorizadas. Quando a Elaine foi até o Ministério Público de Niterói, a polícia local não trocou informações com a polícia do Rio, e segundo a família, isso era algo que eles tinham que ter feito. A Elaine teria comentado sobre as dívidas do namorado da Priscila, e na série eles comentam que ele teve comportamentos suspeitos, mas ele nunca sequer foi investigado. Em um primeiro depoimento, ele alega que ele acreditava que ela tinha sido sequestrada, mas aí ele muda a versão. Depois, ele diz acreditar que ela teria fugido por livre e espontânea vontade. Eles também disseram que a divisão anti-sequestros do Rio de Janeiro não procurou saber quem a Priscila era antes do seu desaparecimento. A família se indignava com as notícias que saíam sobre a Priscila, dizendo que ela era usuária de drogas, que ela devia dinheiro para traficantes, e a família afirma que isso não é verdade. Depois disso, na série documental, eles citam outras teorias de pessoas próximas à Priscila que foram discutidas na época, como, por exemplo, a do ex-namorado. Então, na série, vocês vão conseguir ver essa parte com mais detalhes e com a própria família contando. No dia 9 de janeiro de 2019, 15 anos após o desaparecimento, a Jovita foi nomeada coordenadora de pessoas desaparecidas da Secretaria de Direitos Humanos. Ela luta por todas as mães que têm seus filhos desaparecidos e encontrou propósito em sua vida nessa luta. Se houve assassinato
O crime prescreveu nesse ano, no dia 9 de janeiro de 2024. Mas a investigação do caso continua ativa, segundo o promotor do caso, André Luiz Cardoso. Ah, não Ele vai disse dar que em há nada, coisas chat. novas vindo. Em 2023, o Vitor teve a oportunidade de fazer com que os seus 3 filhos, Davi, Vitória e Kiara, puderam conhecer a tia através de vídeos antigos e fotos. Foi um momento muito emocionante porque o sonho deles era poder conhecer a tia. No documentário Volta a Priscila, que acabou de sair no Disney Plus, tem vários depoimentos dos pais da Priscila, do irmão, da cunhada, de familiares, conhecidos, amigos. E quando falamos em um caso com tanto mistério, tantas teorias, poder conhecer a Priscila através dos olhos da família, dos relatos, de fotos e vídeos dela da época, conseguimos pela primeira vez entender realmente como foi o caso depois de todos esses anos. A série Volta a Priscila já está disponível no Disney Plus, são 4 episódios Pô, no Disney total, eu já Plus aí assisti me todos quebra. eles. E vale muito a pena para vocês assistirem e conseguirem ver tudo que eu relatei para vocês, porque eu relato resumindo, então vocês vão conseguir ver tudo em detalhes. Então lá na série tem muito mais, vale muito a pena assistir. Eu vou deixar um link pra vocês aqui na descrição pra vocês poderem ver a série. E é isso, quero muito saber o que vocês acharam, me contem aqui nos comentários. Playlist completa com todos os casos que eu já contei aqui no Quinta vai estar aqui na descrição pra vocês. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela, me acompanhem lá que tem conteúdo extra. E é isso, eu vejo vocês no próximo. Essa Priscila é É irmã do Vitor Belfort. Nunca mais se apareceu. Imagina. Caraca, chat. boa bola. Nossa senhora, chat. É. É igual aquela Madeleine McCann, né? Essa garotinha aqui, ó. Garotinho. Sumiu com acho que 3 anos. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Caraca. É, chat. Caraca.